Queria agradecer a presença de vocês hoje no webinar que a gente vai focar o tema valores, porque eles são tão importantes nesse momento de crise. E aí eu queria compartilhar primeiro alguns slides para poder falar sobre esse tema. Num segundo momento, algumas pessoas eu convidei, se disponibilizaram a fazer um exercício comigo de valores. E no final, eu vou responder algumas perguntas. O Renato vai captar essas perguntas, vai tentar identificar as mais importantes, ou que tem mais relação com o tema, para a gente poder aprofundar no final. Então, o título do nosso encontro de hoje, Valores, por que eles são tão importantes no momento de crise? É óbvio que os valores são importantes em todos os momentos, né? Mas o período que a gente está vivendo, um período de crise, um momento de tanta instabilidade, tantas notícias contraditórias, de tanta negatividade, de tanto pessimismo, eu diria que aqueles que têm mais consciência dos seus valores têm mais chance de tomar decisões mais sábias, mais adequadas com o momento e provavelmente vão passar por essa crise com menos dificuldades. É por isso que eu trouxe esse tema para o nosso encontro de hoje. E, primeiramente, eu queria comentar com vocês a diferença entre crenças, comportamentos e valores. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Qual que é a diferença que existe entre esses três conceitos que parecem tão próximos, mas que não são os mesmos, né? Crenças, a gente pode considerar que são opiniões, doutrinas ou princípios considerados como verdadeiros por uma pessoa ou por um grupo de indivíduos. Comportamentos, a gente pode considerar a manifestação externa das crenças. Os comportamentos refletem de forma consciente ou inconsciente as crenças que nós sustentamos. E por último, os valores, a gente define como um método resumido que ajuda a classificar crenças e comportamentos que o indivíduo ou grupo de indivíduos considera importante. Então, crenças são opiniões, doutrinas e princípios, comportamentos são a manifestação externa dessas crenças e os valores são um método resumido para a gente classificar crenças e comportamentos. Diferencia crenças e comportamentos de valores é a ideia de contexto e conceito. O comportamento e a crença que o indivíduo tem, ele sempre está relacionado ao contexto que ele está vivendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença e nasceu no Brasil, se ela nascesse na Europa, ou na África, ou na Ásia, essa crença poderia ter um outro significado. Já no caso de valores, isso não acontece. Então, por exemplo, o valor honestidade, ele é entendido de uma forma muito semelhante em diferentes culturas. Então, é muito mais fácil você chegar num acordo, né, num relacionamento usando valores do que usando crenças, né? O Richard Barrett, que criou essa metodologia, ele dá um exemplo bem interessante. Se você colocar 4 líderes religiosos de diferentes religiões, cristã, muçulmana, judaica, hindu ou budista, e colocar numa mesa para que eles falem, né, quais são as crenças mais importantes das suas diferentes religiões, você vai perceber no meio da discussão que não existe muito acordo entre eles. Cada um vai falar sobre a sua perspectiva, vai haver muito pouco acordo entre eles sobre quais são as verdades religiosas que eles estão falando. Mas se você pedir para eles defina honestidade, integridade ou fé, esses 4 líderes religiosos provavelmente, rapidamente vão chegar num acordo sobre o que eles estão falando e encontrar, inclusive, pontos em comum. Um exemplo interessante é pegar o momento atual, onde já existe toda essa discussão ideológica que está baseada em crenças. Você pode perceber que as discussões, as brigas que existem na mídia social estão todas baseadas em crenças sobre o que eu considero certo ou errado, verdadeiro ou falso. Se essas mesmas pessoas começassem a falar sobre valores, o que elas acreditam que é importante, a chance de haver uma conexão maior, um entendimento, seria maior. Então, valores unem, crenças separam. Queria que vocês guardassem esse conceito, tá? Eu mostrei várias vezes o modelo dos 7 níveis de consciência do Barrett, né, em outros momentos, mas para aqueles que estão vendo esse webinar pela primeira vez, acho que vale a pena só repetir rapidamente
seguinte: o modelo dos 7 níveis que o Richard Barwick criou, ele ajuda a medir os valores de indivíduos, grupos e organizações. Então, a gente usa o modelo dos 7 níveis para interpretar e poder medir em que nível de consciência as pessoas estão e quais são os valores mais importantes para aquele grupo de indivíduos, para aquele grupo social ou, inclusive, para aquele país ou nação. E a origem do modelo dos 7 níveis que o Richard Barwick criou foi com base na hierarquia de necessidades de Abraham Maslow. Acho que todos lembram, né? Na base da pirâmide. Ele descreveu as necessidades básicas ou deficientes, que são absolutamente necessárias, uma pré-condição para você se sentir calmo, tranquilo e relaxado. Quando você não consegue satisfazer suas necessidades básicas, você imediatamente entra no estágio de estresse, de conflito consigo mesmo, de angústia, de medo. Então, satisfazer as necessidades básicas é pré-condição para você chegar a um ponto de equilíbrio físico e emocional e começar a pensar em desenvolver as necessidades de crescimento ou autorrealização. Então, essa foi a grande descoberta do Maslow na década de 50 e 60. Você precisa primeiro satisfazer suas necessidades básicas antes de poder focar na autorrealização. Antes de você focar nos seus valores, no seu propósito, na sua autorrealização mental e espiritual. O que o Richard Barwick basicamente fez foi traduzir a hierarquia de necessidades em 7 níveis de consciência. Esse slide agora eu vou começar a comentar cada um desses estágios, como é que eles aparecem no nível pessoal, organizacional e nacional. Então, o primeiro estágio de consciência é ligado à sobrevivência. Como é que as pessoas vivem em termos de valores esse nível de consciência? Através de valores como saúde e estabilidade financeira. Então, se você quer ter segurança, né, se você quer se sentir seguro fisicamente, no plano físico, quer ter suas necessidades atendidas, você precisa focar na sua saúde. E essa epidemia do Covid está deixando tão claro, né, como é importante a gente se sentir saudável, né, a gente se sentir bem fisicamente, até para você pensar nas outras dimensões da sua vida. E estabilidade financeira, né? Você precisa de uma renda mínima para poder completar e conseguir pagar suas contas, resolver sua vida no plano físico. Junto com esses valores positivos, o Richard Barwick descobriu que também tem valores que ele chama de potencialmente limitantes. Né? No nível da sobrevivência e na dimensão pessoal, 2 exemplos que ele dá é insegurança do emprego e cautela excessiva. Então, por exemplo, uma pessoa que nesse momento está insegura em relação a conseguir manter o seu emprego ou não, ela vai ter, obviamente, isso vai gerar ansiedade, vai gerar medo, e ela vai sentir que a sua sobrevivência está sendo ameaçada. Como é que esses valores potencialmente são criados? Através dos medos que a pessoa carrega nesse estágio de consciência. Percebam nesse slide que o medo no nível 1 de sobrevivência é não ter o suficiente. Não ter dinheiro, comida, saúde, proteção e segurança para garantir a minha sobrevivência. Esse medo pode ser um medo real, a pessoa pode estar vivendo dificuldade no nível da sobrevivência nesse momento. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão sem emprego, que estão com limitações para pagar suas contas, e inclusive pessoas que estão passando fome. Então, essas pessoas estão num nível de estresse, de ansiedade muito altos nesse momento. Mas também tem as pessoas que não estão ameaçadas de sobrevivência nesse momento, mas imaginam que estão ou ficarão, né? Então, elas têm um medo psicológico de não ter o suficiente. Esse medo psicológico de não ter o suficiente está relacionado a experiências do passado. A gente viu isso lá no webinar sobre domínio pessoal, relacionado aos 2 primeiros anos de vida, que é o período em que a criança está desenvolvendo a capacidade de lidar com questões relacionadas à sobrevivência. Então, é possível que esses valores potencialmente limitantes sejam reais, estão relacionados a uma situação que a pessoa está vivendo, ou pode ser o reflexo de medos que ela viveu no passado e que ela continua alimentando porque ela ainda não se libertou desses medos, tá?
No nível organizacional, a mesma coisa, valores positivos que suportam, que apoiam o nível de sobrevivência, lucratividade, valor do acionista, saúde e segurança do funcionário. Trazendo de novo para o momento presente, né? O que muitas empresas, muitos empresários, muitos presidentes de empresa e funcionários estão extremamente preocupados. Se, nesse período, a empresa vai conseguir sobreviver, se ela vai ter lucro, né? Se ela vai conseguir gerar valor para o acionista, se ela vai conseguir dar segurança de emprego para o funcionário, saúde para o funcionário. Então, essa é uma questão muito importante nesse momento e gera um grande medo individual e um medo coletivo. Cada um de nós não está vivendo só os seus próprios medos nesse momento. Acho que muitos de vocês já perceberam isso, né? Nós também estamos vivendo o reflexo do medo coletivo. E quanto menos você sabe lidar com os seus medos individuais, mais você se abre para os medos coletivos. Então, veja a importância do autoconhecimento. Quanto mais você conhece seus medos e sabe trabalhar com eles, mais você é capaz, você consegue criar uma barreira de proteção contra os medos coletivos e não embarcar nesses medos, mesmo porque não teria nenhum benefício em fazer isso. No nível nacional, comunidade, os valores positivos do nível de sobrevivência é estabilidade econômica, prosperidade e segurança. Algo que a gente não está vivenciando nesse momento. E quais são os valores limitantes desse estágio de consciência? Corrupção, que é um problema endêmico no Brasil e em muitos países do mundo. Pobreza, que agora fica claro que fica muito mais difícil lidar com a questão da Covid devido à questão da pobreza e da própria corrupção. Hoje eu li uma notícia, em vários estados, os secretários, as secretarias de saúde fizeram compras sem licitação para os equipamentos que são necessários e já descobrimos que em vários dos casos as compras foram feitas de forma superfaturada, né? Quer dizer, a corrupção ela não dá trégua nem durante a Covid. Quer dizer, ela é um vírus dentro do vírus, ou é um vírus que já existia antes do vírus da Covid. A corrupção ela está ligada ao medo de não ter o suficiente. As pessoas que se corrompem são pessoas que geralmente ou acreditam que não têm o suficiente e precisam ter mais, ou são pessoas gananciosas que precisam reforçar sua autoestima. Tá? Então, basicamente, a origem da corrupção são duas crenças: eu não tenho o suficiente e eu não sou o suficiente. Por isso, numa sociedade ideal, os políticos e administradores deveriam todos passar por um programa de autoliderança antes de sentar na cadeira. Isso é algo que eu tenho falado e muitas pessoas têm falado em várias dimensões. Nenhum político, nenhum administrador deveria sentar na mesa, sentar na sua cadeira e assumir o seu cargo antes de se conhecer, antes de saber quais são os seus medos. Por quê? Porque senão ele vai atuar isso que a gente está vendo nesse quadro, né? Corrupção, pobreza, excesso de controle, exploração das pessoas, o que gera insegurança do emprego e um excesso de cautela, ok? Então, esse é o primeiro estágio de consciência. Interessante, agora eu queria fazer a ponte com os estilos de tomada de decisão. Cada estágio de consciência, ele está ligado a um tipo de tomada de decisão. Quando uma pessoa ou uma organização, ela está vivendo um momento de sobrevivência em que a consciência dela está presa na consciência, ela tende a tomar decisões com base no instinto. E aí eu queria descrever para vocês quais são as características das decisões por instinto. A primeira delas é a ação sempre precede o pensamento. Então, uma pessoa que está com muito medo, uma pessoa que está com medo da sua sobrevivência, ela sempre age antes de refletir, antes de pensar. Obviamente que isso já gera um desequilíbrio muito grande. Você não tem tempo de pensar na ação, na decisão que você vai tomar, é óbvio que você não tem como avaliar essa decisão. A característica desse tipo de decisão é que não existe pausa entre a ação, o estímulo e a sua reação àquela situação. Você não tem tempo para refletir sobre a decisão que você vai tomar. Terceiro é que essas decisões são baseadas na história da humanidade, na história da nossa espécie, codificadas no nosso DNA. Então, se a gente pegar a história da humanidade há milhares de anos atrás,
A decisão por instinto, ela foi muito importante porque ela salvava você de uma situação, por exemplo, em que você estava prestes a ser atacado por um animal selvagem ou por um membro de uma outra tribo. Então, você tinha 10º para tomar uma decisão, que basicamente é lutar ou fugir. A decisão por instinto só tem 3 opções, na verdade: lutar, fugir ou congelar. Ela não é, então, muito criativa. Se você acha que o seu inimigo é mais forte que você foge. Se você acha que você é mais forte que o inimigo, você enfrenta, você ataca. Mas, basicamente, são essas as opções que você tem na decisão por instinto. Ou você congela, não faz nada, e, obviamente, aí você fica à mercê do perigo. Você não tem controle sobre esse tipo de decisão. É esse tipo de decisão que tem controle sobre você. Então, a não ser que você esteja realmente vivendo uma situação de vida ou morte, esse tipo de tomada de decisão não é interessante. E ele mantém você no mesmo nível de consciência em que você já está. Uma pessoa que está no nível de sobrevivência e toma uma decisão por instinto, a decisão obriga ela a permanecer nesse estado de consciência. O que significa? O que você pensa sobre a realidade se torna o que você vive. O que você projeta sobre a realidade é o que você vive internamente. Segundo estágio de consciência, relacionamentos. O foco aqui é relacionamentos e conexão com pessoas e grupos. No nível pessoal, valores que exemplificam esse nível de consciência, família, por exemplo, amizade. Então, quando você foca no valor família ou no valor amizade, você está reforçando consciência de relacionamento. No nível organizacional, quando você foca na satisfação do cliente, na comunicação aberta, no respeito, você está fortalecendo o nível de consciência, de relacionamento dentro da organização. E quando você foca na resolução de conflitos, na harmonia racial e nas tradições, você está ajudando aquele país, aquela comunidade a reforçar a sua consciência de relacionamentos. Mas se esse indivíduo ou esse grupo carrega medo, por exemplo, de não ser aceito ou de não ser amado, de não ter suficiente amor, carinho, atenção para pertencer, para se sentir parte do grupo, podem emergir valores potencialmente limitantes, como se tornar muito exigente, no nível individual, a necessidade de ser gostado no nível individual, no nível organizacional, culpar os outros quando acontece algo errado, manipular as pessoas para obter aquilo que você quer. No nível comunitário ou nacional, podem surgir valores como discriminação, discriminar pessoas por credo religioso, por questões étnicas, questões culturais, questões econômicas, ou processo de vitimização, grupos que se sentem vitimizados dentro daquele país ou daquela nação. Qual é o tipo de decisão mais frequente nesse estágio de consciência? Nesse estágio de consciência, as pessoas e grupos tomam decisões com base em crenças subconscientes. Já não é mais no nível basal, no nível instintivo, já é um estágio de consciência um pouco mais alto, mas ainda tem algumas limitações que eu queria mostrar para vocês. A primeira característica das decisões por crenças subconscientes é a ação continua precedendo o pensamento. A pessoa continua agindo antes de pensar. Caso não existe pausa para reflexão, você não tem como refletir sobre a decisão que você vai tomar, não tem tempo para falar com outras pessoas, para pedir uma opinião. Decisões continuam sendo baseadas nas experiências do passado, mas não mais no passado da humanidade. Agora é no passado pessoal. Crenças que você usa para tomar decisões nesse estágio de consciência estão ligados à sua história pessoal. Quais as crenças que você carrega, quais as crenças que você desenvolveu, principalmente nos primeiros anos de vida. Esse estágio de consciência ele é construído de 3 a 7, 8 anos de idade. Então, basicamente, quando a sua decisão nasce desse estágio de consciência, você está falando aí de uma criança de 6 a 7 anos e as crenças que ela construiu nesse período da sua vida. Você não tem controle sobre esse tipo de decisão, como na anterior, né? Ela é que controla você. E a única maneira de você voltar a ter controle é libertando as emoções geradas pelo medo de não pertencer. Perceba que nesse estágio de consciência, o seu grande medo é não pertencer ao grupo
ao qual você faz parte. Família, amigos, trabalho, colegas, grupo religioso. Então, só depois que você libera o medo de não pertencer, é que você consegue voltar a ter controle sobre os seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções e ações. O terceiro estágio de consciência é a consciência de autoestima. O foco primário desse estado de consciência é autoestima e desempenho. Em termos pessoais, você reforça esse estágio de consciência, né? Você se torna mais forte nesse estágio de consciência, reforçando valores como autoconfiança, sucesso, reconhecimento no trabalho, crescimento profissional. São alguns dos valores que ajudam você a reforçar esse estágio de consciência e se sentir saudável no nível de autoestima. Numa organização, os valores que ajudam a reforçar esse estágio de consciência são valores como eficiência, produtividade, qualidade. Numa comunidade ou numa nação, o que ajuda a reforçar esse estágio de consciência são valores como a regra da lei, uma infraestrutura confiável e a eficiência governamental. Quando existem medos não resolvidos nesse estágio de consciência, e o medo aqui é não ser importante ou não ser o suficiente, né? Não ter poder, autoridade, competência e respeito para garantir a autoestima, podem emergir valores potencialmente limitantes. No nível pessoal, valores como arrogância, perfeccionismo, competição, busca do poder, busca de status. No nível da organização, podem surgir valores como burocracia, complacência, hierarquia, busca do poder também, querer ser o maior dentro do seu mercado. E no nível nacional, podem surgir valores como desperdício de recursos, né? Então falta de eficiência na gestão dos recursos governamentais e analfabetismo. Então esses são alguns dos valores potencialmente limitantes que nascem do medo de não ser importante, principalmente no nível da organização e no nível nacional, dos líderes que compõem aquele grupo, né, e que carregam esses medos relacionados à autoestima. Não ser importante, não ser o suficiente. O tipo de tomada de decisão nesse estágio de consciência é crenças conscientes. Perceba que, na medida em que o nível de consciência vai ampliando, a qualidade da tomada de decisão também aumenta. O que significa? As decisões que você vai tomando a cada estágio de consciência, cada vez mais eles satisfazem as necessidades que você busca e que são importantes para você. Então, cada estágio de consciência gera uma tomada de decisão que é mais eficaz para você encontrar equilíbrio na sua vida. E nesse estágio de consciência, você toma decisões com base em crenças conscientes. Quais são as características das decisões por crenças conscientes? Primeiro, o pensamento precede a ação. Então, nesse estágio de consciência, primeiro você pensa e reflete, depois você age. É o famoso escrever o e-mail e não mandar, né? Só mandar no dia posterior. Quem já teve os dois anteriores, é você escreve o e-mail em cima de uma situação difícil que você está vivendo e envia, você manda, sem revisar. E logo depois você se arrepende do e-mail que você enviou. Nesse estágio de consciência, você tem o pensamento, espera, mas será que essa é a melhor decisão? Ou é melhor eu segurar esse e-mail? Será que eu falo agora com essa pessoa? Principalmente quando interiormente você está sendo emocionalmente ativado, né, por uma ação, um comportamento dessa pessoa. Então, nesse caso, você já é capaz de pensar antes e agir depois. Existe uma pausa para reflexão nesse estágio de consciência. Você usa o pensamento racional, o pensamento lógico, para revisar, para checar se a decisão que você está tomando é a melhor. Imagine quantas dificuldades e problemas são evitados, né? Se você já consegue utilizar esse estágio de consciência. Eu diria que o mundo em que a gente vive seria um outro mundo, principalmente com o Twitter, né? Vira e mexe, tem alguém muito importante, né, enviando alguma mensagem. Aquele que passa, o primeiro pensamento que passa na cabeça, o cara põe no Twitter, aí milhares, milhões de pessoas ficam sabendo o que ele realmente pensa no nível de consciência mais baixo. Não é o que ele realmente pensa, tá? É o que ele realmente pensa no nível mais baixo. Mas como naquele momento ele está no nível mais baixo, essa é a interpretação que a gente faz.
daquela pessoa. Decisões são baseadas também na experiência pessoal, na sua história pessoal. Então, embora as crenças conscientes já sejam uma evolução em relação à decisão tomada por impulso, né, pelo instinto ou por crenças subconscientes, a referência para essas decisões ainda é o seu passado pessoal. São as experiências que você teve no passado e as conclusões que você tirou em relação a essas experiências do passado. Tem controle sobre esse tipo de decisão, isso já é um grande benefício. Você está no controle. Você pode buscar o conselho de outras pessoas para melhorar a sua decisão. Tem tempo para tomar a decisão. Se você não for impulsivo, você pode conversar com seu marido, com a sua esposa, com seu chefe, com um colega de trabalho, para checar se a decisão que você está tomando faz sentido e se ela não está sendo dominada pelo medo, se ela não está sendo dominada pela reatividade. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Reatividade, proatividade. Reatividade é uma decisão tomada por algum medo que você carrega dentro de você. Proatividade é uma decisão que você toma com base na autoconsciência, na autoconfiança. Quarto nível de consciência, transformação, reforça esse estado de consciência no nível pessoal, focando valores como coragem, crescimento pessoal, equilíbrio, trabalho, lazer, inovação, qualidade de vida. Então, esses valores ajudam você a focar no nível de transformação. Numa empresa, numa organização, os valores que ajudam a reforçar esse estado de consciência, inovação, diversidade, trabalho em equipe, aprendizagem contínua, inovação. E no nível nacional, comunidade, um senso de igualdade entre as pessoas e grupos, liberdade de expressão e adaptabilidade. Interessante perceber, nesse momento, tanto o senso de igualdade quanto de liberdade de expressão está sendo profundamente ameaçado no nosso país e também em vários outros países do mundo. Por quê? Porque os medos dos primeiros estágios de consciência, eles estão tomando conta da consciência dos líderes e de grande parte da população desses países. E quando os medos tomam conta, os valores do estágio de consciência 4, transformação, eles são ameaçados. As pessoas se sentem ameaçadas, as pessoas com estágio de consciência mais baixo, elas se sentem ameaçadas pelos valores que representam os valores de transformação. Porque é isso mesmo, é a transformação individual e é a transformação coletiva, do medo para a confiança, do sentimento de separação para o sentimento de conexão, da escassez para a abundância. Infelizmente, muitas pessoas e grupos temem essa transição. Isso tem a ver muito com o medo de escassez que essas pessoas guardam e os traumas que ainda influenciam a consciência desses indivíduos e desses grupos. Isso é um tema para um outro encontro. Qual é a tomada de decisão que pessoas e organizações usam no estágio de transformação? Ele é uma transição entre as crenças conscientes e os valores. Então, uma pessoa que está vivendo um processo de transformação, ela está fazendo uma transição entre tomar decisões com base em crenças conscientes e tomar decisões com base em valores. Como ela mesma está trabalhando os seus medos, ela ainda precisa das crenças para ajudar ela a tomar várias decisões. Ela ainda não confia completamente que a tomada de decisão com base em valores vá trazer o benefício, vá satisfazer as necessidades de desenvolvimento que ela tem. Então, as pessoas que estão no processo de transformação estão no processo de transição entre crenças e valores, entre usar o passado e construir o novo futuro. No estágio de consciência de coesão interna, valores pessoais que reforçam esse estágio são confiança, entusiasmo, criatividade. Só lembrando, coesão interna é o estágio de consciência em que você alinha o que você fala e o que você faz. Começa a se conectar mais fortemente com seus valores e com o seu propósito. Então, os valores mais comuns nesse estágio de consciência, integridade, honestidade, confiança, entusiasmo e criatividade. Numa organização, surgem valores como integridade, cooperação e visão compartilhada. E numa comunidade ou num país,
percebe valores como diálogo, transparência e capacidade de ação coletiva. Percebo nesse momento no nosso país que a capacidade de agir coletivamente praticamente desapareceu. Os vários grupos, cidades, estados e a nação estão completamente desconectadas uma das outras. Elas não falam a mesma linguagem. Então, infelizmente, esse valor que seria tão importante nesse momento não está podendo ser usado nesse estágio de consciência porque a gente não chegou lá. Nossos líderes, tanto empresariais quanto líderes nacionais, estão no estágio de consciência muito baixo e não estão prontos para poder apoiar um valor tão importante nesse momento, que é a capacidade de agir de forma coletiva. Qual é o estilo de tomada de decisão para pessoas e organizações que estão nesse estágio de consciência? A tomada de decisão por valores. E aí chegamos no tema central, né? Por que os valores são tão importantes? A tomada de decisão por valores, ela tem várias qualidades que diferenciam das anteriores, né? Instinto, crenças subconscientes e crenças conscientes, e eles ajudam você a criar o futuro que você quer viver. A primeira característica da tomada de decisão por valores é o pensamento precede a ação. Então, você tem a capacidade de refletir sobre a decisão que você quer tomar. Você consegue refletir sobre quais os valores que irão satisfazer as suas necessidades. Então, nesse estágio de consciência, você tem consciência de quais são os valores mais importantes para você e com base nesses valores é que você toma a decisão mais adequada para aquela situação, aquele momento. A pesquisa de valores pessoais é para você ter uma referência dos valores mais importantes e de como, a partir de agora, você pode utilizar esses valores para tomar as decisões mais importantes que você tem diante de você, principalmente as situações que você está enfrentando nesse momento relacionadas a essa crise e as situações que você vai viver nas próximas semanas e nos próximos meses. Quanto mais alinhada essas decisões estiverem aos seus valores centrais, maior chance de sucesso, maior chance de você conseguir passar por essa crise de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Terceiro ponto, e eu coloquei até sublinhado, uma característica da tomada de decisão por valores é que as decisões são baseadas no futuro que você quer criar. Percebo que as anteriores, tanto instinto quanto crenças, a referência da decisão vem do passado, seja o passado coletivo da humanidade, seja o passado pessoal, a história pessoal. No caso dos valores, você consegue se descolar do seu passado e tomar decisões que são baseadas naquilo que você, a sua essência, a sua alma, quer criar como futuro. Então, até o tipo de tomar a decisão anterior, crenças conscientes, o seu futuro era muito parecido com o passado. Por quê? Porque a referência a tomar a decisão era o próprio passado, eram as crenças do passado. Com a tomada de decisão com base em valores, você consegue construir um futuro que é diferente do passado que você viveu. Isso é o que a maioria das pessoas quer e não consegue. E a chave está aqui. Você não consegue viver um novo futuro se você continua tomando decisões com base em crenças. Vou repetir porque isso é importante, tá? Você não consegue construir um novo futuro se você ainda usa o seu passado pessoal como referência para tomar decisão. Você cria um círculo vicioso, né? Nesse estágio de consciência e nesse tipo de decisão, você tem controle sobre as suas decisões e você pode buscar o conselho de outras pessoas para melhorar a sua decisão. É muito importante, né? Ter o conselho, ouvir outras pessoas, principalmente para decisões críticas, né? Relacionadas a questões vivas, questões de relacionamento com pessoas importantes, decisões financeiras, decisões sobre onde morar, decisões sobre saúde. Então, decisões importantes, a partir de agora, se você puder, alinhe com seus valores e também dê um espaço para conversar com outras pessoas em relação a essas decisões. É um processo de revisão, né? Por que os valores são tão importantes nesse momento? E vejam que o Richard Bart fala sobre isso. No mundo estável, sem evolução, em que aquilo que ocorreu num período anterior
é um bom previsor do que irá acontecer no futuro, podemos usar com segurança nossas crenças para tomar decisões. O que significa? No mundo estável ou relativamente estável, tomar decisões com base em crenças talvez não seja algo muito ruim, não vai trazer muitas consequências negativas. Mas no mundo em que a complexidade cresce diariamente, nós precisamos de uma base mais sólida para tomar decisões. Existe 4 palavrinhas, né, 4 letras, na verdade, que estão sendo muito usadas atualmente no contexto de empresas, que é chamado VUCA, mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E nós estamos entrando numa era em que o mundo VUCA está se tornando parte não só da vida das empresas, mas também da vida pessoal, individual. Muitas pessoas, nesse momento, estão entrando em crise porque esse mundo VUCA ele está invadindo também os relacionamentos pessoais, as nossas vidas pessoais. Não estão só influenciando a nossa vida no trabalho e a vida das organizações. Então, nesse ambiente, tomar decisões com crenças é uma péssima ideia. A gente não vai conseguir satisfazer nossas necessidades no mundo VUCA se a gente continuar a tomar decisões como a gente tomava até agora. Então, as decisões com base em valores são mais apropriadas ao nosso mundo moderno complexo, pois tomamos decisões baseadas naquilo que é importante para nós. E o que é importante para nós, nossos valores, é o que nos motiva. Então, nesse novo ambiente individual e coletivo, tomar decisões por valores é uma vantagem competitiva. Eu estou usando uma palavra que se usa muito em empresas, mas, meus amigos, no nível pessoal, isso também está acontecendo. Você precisa conseguir antecipar, de alguma maneira, o ambiente em que a gente vai viver nos próximos meses, que vai ser muito diferente do que a gente viveu até agora. E aí o nosso sistema de crenças não nos ajuda, porque nós não fomos preparados para essa realidade que já estamos começando a vivenciar e que vai se acelerar nas próximas semanas e meses. Então, não busque referência no passado, não busque referência nas crenças, nem pessoais, nem da sua família, nem crenças coletivas. Você vai ter que usar outras referências, que são os estilos de tomada de decisão que são usados a partir do nível 4 de consciência, que eu vou mostrar para vocês agora. Valores é o primeiro deles. Próximo, fazer a diferença, é o 6º nível de consciência. Estágio, você começa a alinhar os seus valores, o seu propósito, com pessoas e organizações que tenham um propósito e valores similares aos seus. Para quê? Para fazer a diferença no mundo. Por isso que ele chama fazer a diferença. Como é que você faz isso? No nível pessoal, focando em valores como coaching, mentoring, trabalho voluntário. No nível da organização, focando na autorrealização do funcionário, na consciência ambiental e no foco nas alianças estratégicas. E no nível nacional, comunidade, focando na qualidade de vida das pessoas, construção de alianças mutuamente benéficas e no desenvolvimento da liderança. Imagina os governos, né, os estados, municípios, focando no desenvolvimento dos seus líderes. Pouquíssimas comunidades, pouquíssimos governos focam no desenvolvimento dos seus líderes. Esse é um desafio muito grande para grande parte das organizações. As organizações privadas já fazem isso porque percebem o valor intrínseco importante em relação a essa ação. Qual é a tomada de decisão que está relacionado a esse estágio de consciência? É o estágio de intuição. E como é que é a tomada de decisão por intuição? Primeiro, essa tomada de decisão por intuição, ela acontece no momento em que a sua consciência vai além do ego ou da mente egóica. Deixa eu explicar um pouquinho isso, porque algumas pessoas sabem do que eu estou falando e outras não. É o 3º estágio de consciência, você funciona com base no ego ou personalidade. A dimensão dentro de você que te ajuda a lidar com as necessidades físicas e emocionais. E ajuda também você a se relacionar com o seu entorno. Você não precisa ficar pensando muito como se relacionar com as pessoas do seu dia quando você se relaciona a partir do seu ego. Grande parte das respostas do ego já são basicamente automáticas, construídas, condicionadas por todos os ambientes em que você já viveu.
Mas no nível mais profundo, você não é o seu ego. Existe uma dimensão maior, que a gente chama de essência, consciência ou alma, que não foi influenciada pela sua história pessoal. E quando você consegue conectar-se com a sua essência, com a sua consciência ou com sua alma, você tem acesso a uma qualidade da sua essência que é a intuição. A intuição é uma forma de informação a qual você tem acesso quando a sua consciência vai além do ego. O que significa? Quando você não está totalmente identificado com a sua mente ou com seus pensamentos. Por isso que a meditação, a autoobservação é uma prática tão importante. Ela vai criando espaço dentro de você, ela vai criando um processo de desidentificação com a mente egóica que permite você acesso a níveis de consciência, a níveis de informação que você não tinha anteriormente. Uma delas é essa. Nesse estado de consciência, a mente se esvazia, geralmente de forma espontânea, tá? Não é algo que você planeja. De repente, a mente esvazia e você começa a ter conexão com um tipo de informação que você não tinha acesso anteriormente, que a gente chama de intuição. Nesse estágio, a mente está livre para captar informações do subconsciente ou do inconsciente coletivo. Pensamentos que emergem refletem grande sabedoria e estão alinhados com seus valores centrais. Praticamente todos vocês, em algum momento, já tiveram intuições, né? Pensamentos que vieram falando sobre alguma situação, alguma dificuldade que você estava vivendo. A sensação que dá é que esse pensamento não foi pensado, quer dizer, que essa informação que você obteve não veio do eu pessoal, né? Veio de um outro lugar. Infelizmente, a maioria das pessoas não leva em consideração as suas intuições e mais tarde se arrependem de não terem usado essas informações naquele momento. O último estágio, servir, reforça o estágio de consciência através de valores pessoais focados na sabedoria, na humildade e na compaixão. No nível organizacional, através de valores como ética, responsabilidade social e perspectiva de longo prazo. E no nível nacional, comunidade, através de valores como justiça social, sustentabilidade e preocupação com futuras gerações. Qual é o estilo de tomar decisão mais frequente ou que a pessoa pode ter acesso quando ela trabalha nesse estágio de consciência? A tomar decisão por inspiração. Uma pessoa que tem acesso ao sétimo estágio de consciência, servir, é uma pessoa que pode ter acesso à inspiração. Não só ter acesso, mas reconhecer e valorizar. Eu diria que as pessoas que estão no estágio de consciência mais baixo também têm, em alguns momentos, acesso a esse tipo de conexão, tanto intuição quanto inspiração. Mas elas não reconhecem a importância dessas informações e nem dão espaço, né, para que essas informações se tornem decisões. Tomar decisão pela inspiração, elas surgem do nada, do vazio. De novo, você precisa criar um espaço interno, ou esse espaço acontece naturalmente para você ter conexão com esse tipo de informação. A mim, por exemplo, é muito comum eu ter intuição ou inspiração quando eu estou caminhando na natureza e nem estou pensando sobre aquele assunto. Estou caminhando, estou fazendo um exercício, estou pensando num outro assunto, estou ouvindo música e, de repente, vem um pensamento, eu nem sei se é um pensamento, mas é uma informação que eu percebo muito valiosa, relacionada a um tema que eu estou querendo trabalhar, né, um tema que eu estou desenvolvendo e que pode ser muito benéfico como tomada de decisão para aquela situação. Diferentemente da intuição, a inspiração ela é persistente. Então, a intuição é um pensamento que vem, se você aproveita e identifica e usa, ótimo. Se você não aproveitar, ele vai embora e tchau. Você perde a oportunidade de usar aquela intuição, aquela informação tão valiosa em alguma situação do seu dia a dia. No caso da inspiração, não. Se você rejeita ou num primeiro momento não toma conhecimento dela, ela volta. O Richard Bach dá um exemplo pessoal dele, que é livros, por exemplo.
né? Vem um pensamento assim, você tem que escrever um livro sobre tal assunto. Aí, no primeiro momento, ele não dá muita atenção. No outro dia, volta. Você tem que escrever um livro sobre determinado assunto. Até que, de repente, ele fala, ok, vou escrever esse livro. E aí parece que o pensamento acalma. Então, diferentemente da intuição, que é um pensamento ou uma informação que vem e passa, a inspiração não. Ela fica batendo na sua consciência durante um certo tempo. Ele fala de ações que você precisa implementar, decisões que você precisa tomar, escrever um livro, mudar o tipo de trabalho que você faz, criar uma obra de arte, mudar o lugar em que você mora, mudar o seu estilo de vida, mudar para um outro país e assim por diante. E o fato de você não seguir a inspiração tem consequências. Isso é interessante, né? Vários relatos de pessoas que não seguiram uma intuição, uma inspiração, e que depois de um tempo entraram em depressão ou ficaram doentes. É como se tivesse o efeito rebote. O fato da pessoa não usar aquela informação que volta repetidamente para ela, né, gera uma consequência nefasta. Então é interessante perceber isso, perceber se isso não está acontecendo na sua vida também. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo algo completamente diferente a tudo que já aconteceu no passado, não use as referências daquilo que você já viveu, evite usar o seu sistema de crenças para tomar decisões importantes. Tente acessar os seus valores, com base no exercício que eu sugeri e que eu vou mostrar como trabalhar na sequência. E se você puder, invista mais no seu autoconhecimento, medite mais, reflita mais, para você conseguir se conectar com a sua intuição, sua fonte de inspiração e sua fonte de intuição. Eu diria que é o maior valor, é o recurso mais valioso que você tem nesse momento para lidar com os desafios pós-epidemia. Necessariamente, recurso financeiro ajuda, mas ele pode ser consumido pela crise que vem, né? Saúde continua, obviamente, sendo algo muito importante, mas eu diria ter acesso à intuição, inspiração e tomar decisões com base em valores, eu considero algo extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. Como a gente pode tomar decisão com valores? Como é que você pode se preparar, né? Que tipo de trabalho interior você poderia fazer para você tomar decisão com valores com mais frequência? A gente já comentou rapidamente isso no seminário anterior, no seminário sobre domínio pessoal. O primeiro passo que você tem que dar é focar na transformação. Lembra, nível 4. A passagem entre crenças conscientes e valores. A reforçar o processo de transformação é investir mais no processo de individuação. Individuação é o quarto estágio do desenvolvimento psicológico, né? O foco é se libertar dos seus medos, libertar-se dos seus medos, satisfazendo a sua necessidade, liberdade e autonomia. Então, a individuação é o processo de você se tornar autêntico, você se tornar você mesmo, se libertar dos seus medos e dos condicionamentos familiares e culturais que limitam a sua expressão mais profunda, que limitam expressar quem você é. E o que a gente viu isso, né? O que impede o processo de individuação são 3 medos principais. Eu não tenho o suficiente, no estágio 1. Eu não sou amado o suficiente, no nível 2 de consciência, funcionamento. E eu não sou o suficiente, que é a crença do nível 3, autoestima. E o segundo passo para desenvolver, para você se conectar mais com os valores, com seus valores e tomar decisões com base em valores, é focar na autorrealização, tornar-se quem você é, satisfazendo a sua necessidade de encontrar significado e propósito. O nível de integridade, de alinhamento entre quem você é e o que você faz. Temos os 7 níveis de consciência, os 6 tipos de tomada de decisão. E aí eu queria convidar uma pessoa, eu convidei ela e ela se dispôs a compartilhar o seu exemplo para que, junto com o exemplo da Ângela, né? Obrigada pelo convite, viu, Roberto? Tudo bem, pessoal? Obrigado, então, por você compartilhar seu exemplo, Ângela, porque eu sinto que ele vai ser muito importante para as pessoas entenderem como trabalhar os resultados, né? Então, Ângela, vamos olhar primeiro a pesquisa que você fez de autoavaliação, né? Então, aqui do lado esquerdo, você colocou os seus 10 valores principais. Você quer ler eles? Aprendizagem contínua, clareza, competência, confiabilidade, coragem,
crescimento pessoal, independência, iniciativa, integridade e realização pessoal. Isso. Cada um desses valores está plotado num dos 7 níveis de consciência. Então, por exemplo, aprendizagem contínua está focado no nível 4, transformação. Clareza está no nível 5, né? Coesão interna. Competência está no nível 3, autoestima. Confiabilidade, nível 3, autoestima e assim por diante. Então, cada um desses valores está plotado num desses níveis de consciência. Percebam que todos os valores da Ângela são positivos. Não tem nenhum valor potencialmente limitante, que seria esse valor, uma bolinha branquinha, né, vazia, aqui do lado direito. Então, aparentemente, né, Ângela, não existe nenhum medo importante na sua vida afetando a maneira como você se relaciona com o seu momento atual e os valores que são mais importantes para você. Ao mesmo tempo, você tem vários valores no nível 4, transformação. Isso mostra que a questão da autenticidade, de você se libertar dos seus medos, dos seus condicionamentos, é uma questão importante para você nesse momento. Isso é verdade? Sim. Primeiro assim, eu tenho 43 anos. Fiz um processo de transição diária nos últimos tempos, né? E depois o que eu percebo assim, e os resultados são muito coerentes com o que eu sinto, vai mostrar lá na frente, que essa necessidade de se libertar, da necessidade de se afirmar por algumas razões, ou de ter autoconfiança por algumas razões, para poder chegar nesse nível que você falou, de poder estar mais aberto à intuição e a outras questões. Tá certo. Percebam que no primeiro e segundo estágio de consciência, a Ângela não colocou nenhum valor, nem positivo, nem limitante. E aí existem 2 possibilidades. Ou essas áreas estão satisfeitas, preenchidas, ou esse é um ponto cego. Então, vou perguntar para a Ângela. Nível 1, sobrevivência. Você se sente plena, realizada, ou você sente uma preocupação excessiva em relação a esse nível de consciência que tem relação com questões financeiras e saúde? Saúde, eu acho que assim, pelo histórico familiar, uma família com poucos casos, né, de problema de saúde, então isso não fez parte da minha histórico como, né, não cresci, então isso não é uma preocupação nem passada, nem atual. Nível econômico, é no nível que todo mundo está hoje, né? Mas não é algo assim que me preocupa ou me paralisa. Tá, então, é isso. Razoavelmente controlado, digamos. Tá. Você não é aquela que a cada 15 minutos você entra no site para ver como é que está a sua conta bancária, é? Não. Eu tenho valores de poupança, de tudo mais, mas assim, eu tenho outras linhas contábeis, assim, saúde, cuidado pessoal, realização, outras coisas que vão entrando que são importantes. Então você não gasta muito tempo e muita energia com esse tema, certo? Não. Ótimo. Essa é a pergunta que a gente faz para a pessoa quando ela não coloca um valor nesse nível, né? Se ela está lidando de forma positiva ou se é um ponto cego, significa que ela não está percebendo que existe um problema, mas ela não está consciente disso. Então, pelas respostas da Ângela, eu vejo que no nível 1 tá tranquilo, né? Você está satisfeita nesse nível. Nível 2, relacionamentos. Existe algum relacionamento que está em crise ou que você sente muito medo de perder aquela pessoa, aquele grupo de pessoas? Não. A questão entre os dois níveis 2 e 3 foi os pontos de maior pensamento que eu tive na hora de responder, né? Pensando um pouquinho sobre mim mesma. Mas eu percebo assim, até em relação quando a gente vê o processo de desenvolvimento lá, né? No processo em que eu, né, infância, começo da adolescência e hoje, eu tive a oportunidade de ser muito querida. Família grande, um monte de gente por perto, reforço positivo de pai, reforço positivo de mãe, hoje em dia reforço positivo de marido, então você tem muita essa questão um pouco mais resolvida, né? Ela vai entrar em conflito depois aí quando a gente passar entre os 2 e 3, que para mim foram os 2 pontos de pensamento aí. Não fala tão positivamente, senão você vai criar muita inveja aí. É que a partir de agora começa o drama. Como é que fala? Cada um tem o seu ponto cego, né? Cada um tem as suas fragilidades. E você não tem nenhum valor no nível 7, serviço abnegado, óbvio. Essa é uma área que geralmente as pessoas trabalham a partir dos 50 anos. Então é algo para você pensar mais para frente. Ok? Então, essa é a maneira como a gente interpreta a plotagem dos valores. E cada um de vocês, quem fez a avaliação, do lado desse quadro de valores tem um pequeno relatório com comentários. Use isso para você entender como a sua escolha de valores é interpretada
segundo o método dos 7 níveis de consciência. Aí eu mandei umas perguntas bem capciosas, né, Ângela? Que é para poder aprofundar rapidamente o exemplo dela. E para quem quiser, faça esse exercício, embora ele esteja nas perguntas que vêm depois no seu relatório. Então, a primeira coisa que eu perguntei para a Ângela é: qual é o valor mais importante dos 10 principais? E o que ele significa para você? Você quer ler ou comentar, Ângela? Dos 10 que eu listei, eu escolhi integridade. Para mim, ele significa reconhecer e acolher as minhas várias dimensões, né? Acolher a Ângela por inteira, sentir que eu estou exercendo as minhas potencialidades e talentos, aqueles chamados que você comentou, você poderia fazer isso, você tem esse talento, aqueles convites, né? Que por N razões ao longo da vida você acaba deixando na gaveta. A espiritualidade hoje é uma dimensão assim que para mim ainda é uma grande indagação de me encontrar nesse aspecto. Eu sinto a necessidade, mas não me encontrei assim em alguma coisa que faça sentido e converse comigo. E também aquele sentimento de me sentir realizada e útil explorando essas potencialidades. E também integridade para mim significa estar em ambientes que sejam coerentes com aquilo que eu acredito e que eu possa me sentir à vontade, relaxar. Ótimo. Agora vem uma pergunta importante. O que você precisa parar de fazer, Ângela, para reforçar o valor de integridade? Aí foi bem capcioso mesmo, porque foi difícil de responder isso, mas o que eu percebi, né, que é meu grande desafio para me acolher por inteira, né? Eu preciso parar de achar que para ser apreciada no grupo eu preciso dar conta. Dá conta do quê? Dar conta das coisas, resolver problemas, atender as pessoas, cumprir tarefas, cumprir prazos, saber coisas, assumir responsabilidades. É aquela história de não ser o suficiente em algumas coisas, sabe? E daí até pensei, a hora que eu estava respondendo, é meio musicalmente trocar o I'll Be There pelo Let It Be, assim. Deixar um pouco a coisa rolar, deixar um pouco a coisa fluir, sem a responsabilidade, estarei lá, vou dar conta. Como é que essa crença, né, ou esse comportamento de não ser suficiente impacta o teu valor tão importante, integridade? Isso é importante. Como é que você conecta as duas coisas? Por achar que não dá conta, a minha impressão é que eu acabo não sendo natural. E o dar conta, ele tem até a ver com a próxima pergunta, que eu pensei assim, o que eu não dou conta? Né? Do que eu tenho os meus medos, do que as minhas crenças limitantes, que eu acho que eu não consigo falar assim, porque tecnicamente não é um problema, mas eu brinco que eu sempre tive uma crença limitante, mas será que eu sou simpática? Será que eu sou interessante? Será que o que eu falo tem sentido? E daí, como essa crença tá lá, ela não me deixa ficar à vontade, porque assim, se eu tô no terreno do técnico, tá tranquilo, porque isso eu domino. Entendi. Agora, se eu estou no terreno de ser interessante, eu faço um exercício para ser interessante e eu deixo de ser interessante e não fico à vontade. Ótimo. Vamos olhar a próxima pergunta? O que você precisa começar a fazer para reforçar esse valor? Tem a ver, né, como já está conectado, é vencer essa crença de que não é suficientemente interessante, que é um pouco assim da velha coisa do nerd. Então, assim, você não é legal, então você precisa ser competente. Né? Você não é divertido, então você precisa ser competente. Ou você precisa, né? Talvez você não cuide da playlist musical do evento, você cuida do orçamento e da louça depois. Isso é uma coisa que eu preciso e que não é todo grupo que eu faço parte, mas eu faço parte dos grupos, então achar isso que faça sentido comigo, relaxar um pouco, né? E controlar a autocrítica, porque a autocrítica é uma coisa complicada, porque daí você parou no tempo, né? Você falou um negócio, a situação continuou e você tá na autocrítica lá pensando que você falou lá atrás. E daí você já perdeu, né? É tipo aquela história, você perde o ritmo, esqueceu o próximo passo e não passa adiante. E daí ele acaba reforçando, porque como você perdeu o time, ficou lá travadão, você também acaba reforçando a própria crença pessoal de que você não tá sendo adequado ao grupo. Uma frase que você repetiu várias vezes, posso fazer essa pergunta para você? Pode. Eu preciso ser interessante. Você falou isso várias vezes. O que significa isso, ser interessante? Eu acho que tem a ver assim um pouquinho, a questão do grupo, a questão do momento de descontração, a questão de ser aquela pessoa divertida, digamos. Transforma isso numa crença. Se eu não for interessante... Se eu não for interessante, as pessoas não vão querer se relacionar comigo, não vão apreciar o meu trabalho. E aí o que vai acontecer?
Aí eu vou ter que... Pior cenário. O pior cenário é tipo, eu só vou ser útil, mas não vou ser apreciada ou não vou ser integrada. Gostada também, Apreciada, gostada. Ou gostado, mas no sentido também de reconhecido, valorizado. Valorizado. Então, se eu não for interessante, eu não vou ser valorizada. Isso, e daí vem junto com uma crença de não ser, né? Não sou capaz de, e com crenças assim que eu venho tentando lidar, você passa a desmerecer alguns aspectos, como as questões políticas, as questões, a gente brinca o somebody love brasileiro, né? Porque na tua cabeça isso não é o certo. Então, junto com isso vem uma série de outras crenças. Vou fazer rapidamente com você as 4 perguntas do trabalho de crenças, usando eu preciso ser interessante. Tá. E aí a gente vai conectar com o seu valor integridade. Pode ser? Tá. Ângela, eu preciso ser interessante. Isso é verdade? Sim. Você pode ter absoluta certeza que isso é uma verdade? Não. O que acontece quando você pensa que você precisa ser interessante, mas você acredita que não é? Eu fico menos interessante. O que você sente nessa hora? Qual é a tua reação? Você está lá na festa, está todo mundo brincando ali, você quer ser interessante, mas ao mesmo tempo acredita que não está sendo. Eu travo e me retraio. Você trava. O que você fala para você nessas horas? Puxa, mas não devia ter falado aquilo. Puxa, você fez aquilo. Puxa, Você é um sensorzinho, assim. Você se critica? Isso. Esse crítico dá a entender que você deveria ser uma outra pessoa, diferente de você? Às vezes, sim. Isso é importante, tá, Ângela? Acho que vale para todo mundo. Quando você começa a entrar nessa dúvida, o crítico, ele passa a informação de que quem você é não é suficiente e que você deveria ser um outro tipo de pessoa. E isso gera uma sensação interna de separação, né? De divisão, que enfraquece, claro, e também faz com que a autoestima caia. Porque autoestima e alinhamento interno é a mesma coisa, tá? A tua autoestima é forte quando você se sente alinhado com você e aceitando quem você é em todas as suas dimensões. Quando esse crítico entra em ação, ele diz, bem, aquele comentário não estava certo, o penteado que você fez talvez não tenha sido o melhor para o momento, olha como você está vestida, percebe? Cada comentário desse é como se tivesse um não para aquilo que você é naquele momento. Faz todo sentido, é isso. E aí o isolamento, o desejo de sair de cena é um pouco isso, né? Você não quer que os outros se vejam como você está se vendo nessa hora. Exatamente, e acabo deixando de explorar outras potencialidades, ou reafirmando as potencialidades que já são a minha zona de conforto. Perfeito. Penúltima pergunta, quem você seria, como seria a sua vida sem essa crença? Sem essa crença, eu seria mais relaxada, eu seria mais criativa, eu acho, no sentido de que eu poderia liberar outras coisas. E talvez, assim, daí eu pudesse ser interessante de verdade. É engraçado isso. É um círculo, né? Porque a gente, assim, daí você pode ser interessante de verdade, porque daí você vai explorar coisas que são suas, né? É um paradoxo, né? Quando você é interessante, quanto mais você quer ser interessante, menos interessante você é. Né? Todo mundo vê que aquilo é fake, né? Por isso que eu falei que não era para sentir inveja até o tal nível, depois complica tudo. Mas é uma coisa muito, essa necessidade de encontrar o seu espaço, mas também a ver com a conexão de dentro, assim, né? Perfeito. É como se você sentasse, né? Como eu tô aqui, eu tô de casaco em cima, mas tô de pijama embaixo porque eu tô confortável, né? E sentar numa sala e ficar confortável. Eu acho que é isso o sentimento da alma, de integridade. Assim. E se nós estivéssemos aí na sua sala, como é que seria? Tá, eu não ia estar de pijama. Mas aí você deixa de ser interessante. Exatamente. Aí você deixa de ser interessante. O que é interessante é você de pijama, né? De casaco e pijama. Casaco e pijama, maravilha. Reverte a crença, Ângela, eu preciso ser interessante. Reverte o sentido, eu preciso ser interessante, eu não preciso, na verdade, se eu não preciso ser interessante, fazer o esforço para ser interessante. O que é mais verdadeiro? É mais importante que, assim, eu possa ficar à vontade com o que eu sou e que isso naturalmente pode ser bom para mim e, consequentemente, vai ser bom para pessoas que estão perto de mim. Isso. Pegue agora a reversão e compare com o seu valor mais importante. Eu não preciso ser interessante. Qual é a relação que tem com valor e integridade?
Porque se eu estou fazendo esse esforço para ser interessante para os outros, eu estou deixando de me acolher por inteiro e estou privilegiando outras dimensões ou outros agentes externos em vez desse encontro e desse espaço e desse se sentir à vontade como Ângela, né? Perfeito, é isso. Então, isso é um princípio que eu queria que vocês guardassem. A gente abre mão dos nossos valores quando a gente se identifica com crenças baseadas em medos. Medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido, medo de não ser valorizado. Então, todo mundo tem valores, né? Todas as pessoas têm valores. Mas por que a gente abre mão deles? Porque atravessa, né? Entra no meio desse processo, entra uma crença que diz, olha, se eu fosse você, eu não assumiria esse valor plenamente, porque, olha, como é que você vai resolver esse medo, percebe? Ninguém vai gostar de você de pijama, né? É isso que Ninguém fica vai lá. gostar de você de pijama, isso mesmo. Então, o trabalho mais importante para sustentar os valores é o trabalho sobre as crenças limitantes. São os nossos medos que impedem que nós sejamos íntegros, que nós sejamos capazes de apoiar nossos valores em todas as situações. O exemplo clássico é da empresa que diz ética, né? A maioria das empresas tem ética. E na maioria delas, a gente sabe de tempos em tempos que rolam escândalos que são abafados, né? Depois, alguns vêm para a mídia, outros não. E por que a ética, que é tão valorizada, ela não é vivida plenamente? Porque alguém ou um grupo de pessoas foi dominado por uma crença baseada no medo. Eu não tenho o suficiente ou eu não sou o suficiente. A nossa psique, ela não é una. Dentro de você tem vários eus. Alguns desses eus estão livres de medos e são eles que escolhem as suas crenças. Tem outros eus que estão presos no passado. Eles ainda estão presos nos medos. Quando esses eus emergem numa situação, eles derrubam os eus que apoiaram os valores, entendeu? Então é uma briga interna entre as partes nossas que já estão livres dos medos e que apoiam os valores que a gente acredita que são os mais importantes, e os eus que ainda estão presos no passado e que não estão alinhados com esses valores, e quando esses eus irrompem, né, em alguma situação, principalmente uma situação mais difícil, eles jogam, vamos dizer assim, eles derrubam a sua aliança com os seus valores. Então, no fundo, é uma grande briga, uma grande luta interna entre vários eus, alguns deles alinhados com seus valores e outros alinhados com crenças. E esse é o grande trabalho, como alinhar essas partes para que todas elas possam apoiar os valores que nós colocamos na nossa pesquisa. Só através do autoconhecimento você consegue fazer isso. Senão você continua desalinhado ou não íntegro. E é por isso que muitas pessoas têm dúvidas sobre si mesmas. Como é que eu posso confiar em mim se numa situação eu tomo uma decisão e em outra eu tomo um outro tipo de decisão? Eu começo a não me tornar confiável para mim mesmo. Eu perco a autoconfiança. Então, a base da autoconfiança é a integridade. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você, Ângela. Foi ótimo ver o seu exemplo e acho que foi bem ilustrativo para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigada a todos. Já estamos finalizando, né? Mas alguém quer fazer uma pergunta ao vivo ou falar alguma coisa antes da gente fechar? Eu tenho uma pergunta, Roberto. Eu percebo que em vários testes, o Myers-Briggs, esse mesmo de personal value, é interessante fazer uma outra pessoa do seu lado também, uma outra versão, alguém que te conhece bem, para você evitar uma camada de ego que pode estar na frente quando você está acessando seus valores. O que você acha sobre isso? Não, eu acho que quando você fizer a pesquisa, faça sem a presença de outras pessoas. O que você pode fazer é depois mostrar o resultado, por exemplo, para a tua esposa e perguntar: você também percebe que eu tenho esses valores, ou que esses são os valores mais importantes para mim? Aí você está pegando a perspectiva de outra pessoa, né? Isso vale a pena. Mas na hora que você estiver fazendo, não use a referência de outra pessoa naquele momento. Só mais tarde como feedback. E esse é um exercício também interessante para casais, tá? Filhos. Eu tive um depoimento de um diretor de uma empresa que a gente fez esse exercício numa reunião de trabalho. Depois ele me perguntou: você acha interessante a minha família também fazer essa pesquisa? Eu falei: olha, isso eu acho que seria uma sugestão muito bacana. 6 meses depois eu encontrei com ele e ele falou assim: foi um dos momentos mais importantes
né, de reunião de família, e a gente entendeu muita coisa da nossa dinâmica familiar e aproximou muitas pessoas. Eles fizeram a linha da vida e fizeram exercício de valores e compartilharam entre eles para entender o que tinha de comum entre esses valores e o que tinha de diferente, e como é que eles podiam lidar com esses diferentes valores no dia a dia. Ele falou que foi algo que mudou a qualidade da relação da família dele depois de ter feito esse exercício. Então, eu sugiro que aqueles que queiram fazer, façam, porque realmente é uma ferramenta que traz muitas informações. É um tema que faz para pensar, né? Valores, crenças, níveis de consciência, decisões, coronavírus, inspiração, intuição. No fundo é isso, a resposta para tudo que nós estamos vivendo está dentro de nós. E os problemas que nós estamos vivendo são uma projeção daquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos. Interessante, né? Esse planeta, na minha visão, é um laboratório para a evolução da consciência humana. E talvez não só humana, né? A consciência de forma geral. O coronavírus foi só um temperinho a mais que colocaram dentro desse laboratório para ver se acelera o processo. Isso eu já falei no encontro anterior. Eu sinto que esse momento é um processo de aceleração de consciência para aqueles que estão disponíveis para fazer essa aceleração de consciência, e é um processo de autodestruição para aqueles que resistirem a esse processo de transformação. Tem uma frase bonita, eu acho que é de um pensador romano, ele dizia assim: os deuses convidam para a mudança aqueles que aceitam, os que não aceitam, eles arrastam. Então, só trocar deuses, né, na época dos gregos, dos romanos, é como eles projetavam na vida, né, na existência, a existência de deuses, né? Então, a vida nos convida para a mudança se você aceita. Se você não aceita, ela arrasta. O que significa? Não tem opção. Ou você faz por vontade própria, né, e aceita o convite para essa transformação que está acontecendo, ou você vai ser arrastado por ela. E fazer o convite aí para aqueles que queiram aprofundar esse trabalho de individuação. No próximo final de semana, nós vamos fazer um seminário só para trabalhar crenças limitantes, medos, tudo aquilo que segura o seu processo de individuação, de autorrealização, e que está impedindo também de você fazer melhores escolhas nesse momento da sua vida. É 16 e 17, então próximo final de semana, sábado e domingo, das 10 da manhã ao meio-dia e depois das 16 às 18 horas. Basicamente exercícios, tem só um pouquinho de teoria, muito pouco, todo o resto é exercício, praticar, identificar crenças limitantes, identificar medos e usar metodologias para transformar essa energia reativa, né? Transformar a reatividade em proatividade. Então, para quem quiser, a gente já está com inscrições abertas e encontro com vocês nesse seminário, ou daqui 15 dias eu vou montar o próximo webinar. Ainda não sei o tema direitinho, mas eu vou mandar uma mensagem essa semana. Então, boa semana para vocês. Um beijo para todos.